Você começa o seu plantão, faz aquela ronda para conhecer os seus pacientes e detecta que algum paciente, devido ao seu histórico, sinais e sintomas que ele está apresentando ali no momento, pode ser que esteja hipovolêmico. Aí você pega os dados do balanço hídrico e os valores do exame de sangue e de urina e, eu acho que ele está hipovolêmico. Vai lá conversar com o seu médico e ver alguma reposição hídrica para esse paciente. Mas daí? Você sabe os tipos de reposição hídrica que nós temos hoje disponíveis? Fala que é o Bruno Tizera, sou enfermeiro, especialista em educação e hoje vamos conversar sobre as diferentes opções que nós temos para reposição hídrica, a começar pela mais simples e acessível, que é a oral. A simples terapia de reposição de líquidos oral é responsável por salvar diversas vidas, especialmente crianças e idosos, que é aquele público que, como eu já falei nos vídeos passados, que tem o maior risco de morte por hipovolemia. Mas, como com certeza você já sabe, a reposição oral ela não serve para todos os casos, pois temos pacientes que são incapazes de ingerir ou que eles não conseguem simplesmente ingerir a quantidade adequada de líquidos que ele precisa naquele momento. Ou ainda, quando a hipovolemia está a um grau tão elevado que a gente precisa de uma compensação bem rápida. Nesses momentos, a gente se vê obrigado a fazer a terapia endovenosa, né? Por infusão. Para esse fim, nós temos 3 diferentes tipos de soluções. A solução isotônica, que aqui é importante salientar que não é por conta desse nome que elas têm a mesma concentração de tudo do sangue, senão elas seriam o próprio sangue. Isotônico quer dizer que ela tem a mesma osmolaridade que o sangue. E caso você não esteja familiarizado com esse tipo de nomenclatura, né, osmolaridade, passa lá no meu vídeo sobre membrana celular, que eu explico tudinho sobre isso daí. Beleza, passamos pelo soro isotônico, mas temos além desse o soro hipotônico e o hipertônico, que respectivamente com o seu nome, né, vai ter um potencial de pressão osmótica menor ou maior do que o sangue. E a sua usabilidade, né, o porquê que a gente vai usar ele, vai variar de acordo com o quadro que o paciente está apresentando ali no momento, o que ele está precisando repor. Isso aí tudo você vai ver de acordo com o quadro do paciente e os exames laboratoriais que você tem. Aí você pode ver o que ele está precisando mais e também avaliar o tipo de perda que ele teve. Como no meu vídeo passado eu falei, dependendo do tipo de perda que ele teve de líquidos, o íon que vai estar em falta vai variar. Então isso tudo você vai ter que analisar para o seu paciente. E para começar, vamos falar até aquele que a sua avó conhece, o chamado soro fisiológico, que de forma alguma tentando tirar a devida importância que ele tem, né? Que essa solução isotônica de cloreto de sódio já salvou incontáveis vidas. Porém, foram um pouco infelizes na escolha do nome dessa solução, porque de fisiológico não tem muita coisa. O soro de cloreto de sódio a 0,9%, ele busca atingir o valor da osmolaridade sanguínea somente usando o cloro e o sódio, o que na prática acaba elevando bastante a quantidade de sódio sanguíneo, porque a osmolaridade do sangue é obtida por um grupamento de diferentes íons, né? E essa solução atinge essa osmolaridade com o mesmo valor do sangue somente com um deles. Então é natural que ele vai estar um pouco sobrecarregado no sangue. E com isso, eu não estou querendo dizer que ele não é importante, não. Pelo contrário, é uma forma bem efetiva de reposição hídrica e de sódio também, né? Por ela fazer uma reposição bem rápida. E se você assistiu o meu vídeo de membrana plasmática, o sódio tem um grande potencial osmótico, quer dizer na prática que ele acaba ajudando que o corpo acumule mais volume ainda rapidamente. Então se você quer fazer essa reposição hídrica bem rápida, o sódio ajuda bastante nesse quesito, né? Provavelmente escolheram esse tipo de íon. Mas uma solução um pouco mais fisiológica é o ringelactato. Ele apresenta também o sódio, mas em menor quantidade do que a solução de 0,9%, mas também em conjunto com os outros elétrons, como o potássio, o cálcio e o cloro. E esses vão estar em conjunto com o lactato. E é por isso que dá o nome à sua solução, né? Esse conjunto também vai ter a mesma pressão osmótica similar ao sangue, a mesma coisa que o soro fisiológico lá tinha. Pelo ringelactato
de lactato não ser uma solução somente de íons, né? Tem o lactato ali no meio, ele vai ter uns outros problemas. O lactato, ele precisa ser metabolizado em bicarbonato. Então, pacientes que já estão sofrendo por acidose láctica não podem fazer uso do Ringer, porque o lactato já está aumentado nesse paciente, você vai dar ainda mais. Um outro problema é que, como eu disse, né, ele vai ser metabolizado em bicarbonato, então um outro limitante é se o paciente já está sofrendo por alcalose, seja metabólica ou respiratória. Porque o bicarbonato, né, é a principal bloqueador ali de hidrogênio no meio. Então é ele que vai fazer o meio ficar alcalino. Então se o paciente já está com uma alcalose, você não pode dar mais bicarbonato para ele. Vai piorar ainda mais o quadro que ele está tendo. Uma outra solução isotônica é o soro glicosado, a 5%. Ela, como o próprio nome já diz, né, ela busca a pressão osmótica do sangue somente utilizando glicose. Ela normalmente não é utilizada para o tratamento de hipovolemia em si, mas tem outras utilidades, porque a glicose dentro da solução, né, ela vai ser absorvida pelo corpo e vai deixar ali basicamente só água, né? Não vai ter mais a solução depois que a glicose for absorvida. Então, quando você está com o meio hipertônico, né, que você está querendo tirar algum íon do corpo desse paciente, essa é uma boa solução. Porque ele vai ajudar a deixar o meio mais hipotônico de volta, né? Então ele vai ser especialmente útil para corrigir esse eletrólito ficar elevado. Por último, nós temos uma solução muito utilizada aqui na Europa. Na verdade, para reposição de volume, aqui na Europa a gente só usa esse tipo de solução. E como eu não sei nem se ela existe no Brasil, eu só tinha visto assim que eu cheguei aqui na Alemanha, né? Então eu vou chamar ela do nome comercial que a gente usa aqui, que é o esterofundin ou ionosteril, dependendo da empresa que está produzindo esse tipo de solução. É uma solução também isotônica, mas que se assemelha muito melhor ao sangue, mas sem ter o problema que o lactato tem. Ao invés disso, ela usa acetato, que também é uma substância presente no sangue para atingir a pressão osmótica em conjunto com os outros eletrólitos. Então ela aqui é a solução mais utilizada por ter menos pontos negativos em comparação às outras. Então, saindo das soluções isotônicas, nós temos as soluções hipotônicas. A exemplos, nós temos o soro a 0,45% de cloreto de sódio, que tem o mesmo problema do soro a 0,9% do cloreto de sódio, que é o próprio cloro e o sódio, mas em quantidade aqui menor. Ela também é utilizada para tratar de desidratação hipertônica, quando o paciente teve uma perda muito maior de líquidos do que de eletrólitos. Então esse meio já está hipertônico. Então você não precisa ficar equivalendo à osmolaridade sanguínea. Dá para você botar uma substância hipotônica que vai aumentar a quantidade hídrica desse paciente e manter os eletrólitos ali do corpo. E esse tipo de solução tem um grande problema. Assim como o soro glicosado a 5%, lembra que eu falei que o soro glicosado, a glicose vai acabar sendo absorvida e vai restar só água. Então essas duas soluções, por acabarem ficando hipotônicas depois, vão diminuir a osmolaridade do líquido extracelular. Quando você diminui a osmolaridade do líquido extracelular, a célula, né, o meio intracelular, tende a absorver líquido do meio extracelular para entrar em homeostase com o meio extracelular. Então, se a célula acaba acumulando um líquido maior do que a sua capacidade, ela acaba explodindo, né? Gera um processo de lise celular. E esse processo de lise celular pode ser global, pode acontecer no corpo inteiro. E um outro problema desse processo é que pela célula aumentar de volume, né, ela está pegando o líquido para dentro da célula, então ela está aumentando de tamanho. E a gente tem um espaço do corpo que o tamanho é bem limitado, que é o nosso crânio. Então, se as células aumentarem de tamanho, você concorda que o órgão também vai começar a aumentar de tamanho. Então, isso aumenta muito a pressão intracraniana, sendo um quadro bem grave desse tipo de reposição hídrica. E é por isso que esse tipo de solução tem que ser utilizada com muito cuidado. A gente tende a usar esse tipo de soros como se fosse nada, sendo que ele tem um potencial benéfico muito grande, mas também um fator de risco considerável, né? Por isso que você tem que conhecer bem a fisiologia humana e o quadro do seu paciente para você interpretar muito bem os dados.
E a solução que ficou faltando é justamente a solução hipertônica, que assim como a solução hipotônica, ela também vai ser baseada em cloreto de sódio, mas dessa vez há uma solução de 3 ou a 5%. Essa solução é somente utilizada para corrigir a hiponatremia, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal, já está sendo gravado aqui em conjunto. Então, para você assistir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E ela é uma solução que deve ser administrada muito lentamente, com muito cuidado. Tem que ser obrigatoriamente utilizada através de um perfusor, porque ela pode causar uma rápida hipervolemia e todos os efeitos negativos desse quadro, como a gente viu no vídeo passado, como a sobrecarga cardiovascular e o edema pulmonar. Um outro problema dessa infusão é passar rápido um paciente com hiponatremia para um paciente com hipernatremia. Aí você vai ter um paciente com um potencial osmótico muito grande e você vai ter basicamente o mesmo problema que aquele com o hipotônico tinha, né? Só que aqui é o contrário. Ao invés da célula ela absorver líquido, aqui vai ser o contrário, ela vai perder líquido para o meio extracelular e com isso vai causar outros problemas. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre a reposição de volume. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você e caso tenha sido, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para os seus colegas para que esse vídeo possa ajudar mais gente. Bom, um grande abraço e tchau!